Amém. Glória a Deus. Só lembrando, você que não chegou no começo, né? Chegou agora no louvor, permanecer com a pulseira, tá bom? Você recebeu uma pulseirinha, tem que ficar com ela até o final da conferência. E lembrando também que as pessoas que ficam aqui ao redor, em pé, o pessoal que está com essa pulseira dourada, é o pessoal da organização aqui da conferência. Se você tiver alguma dúvida, algo pode comunicar a eles. E agora eu queria convidar o nosso pregador dessa tarde, Pedro. Que eu tenho a honra de ser prima. Estenda suas mãos agora sobre a vida do Pedro. Vamos abençoar ele aqui. Senhor Deus, Pai, muito obrigada, Deus, pela sua presença. Obrigado porque o Senhor já está nesse lugar, Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos. E agora, Pai, onde o Senhor vai falar conosco através da sua palavra, eu peço, Deus, para que o Senhor use a vida do Pedro, Pai, que da boca dele saiam palavras vindas diretamente do Senhor, Pai. Que ele seja instrumento usado agora, para que a sua palavra traga transformação, traga renovo, traga vida sobre corações mortos, corações frios aqui essa tarde, Jesus. Que a palavra, Deus, do Senhor, ministrada através da vida do Pedro, Pai, possa ser agora lançada sobre os nossos corações, Pai, e encontrar lugar para ela crescer, Pai, como uma semente que cresce, Deus, num solo. A sua palavra agora cresce sobre os nossos corações. Use a vida dele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Que alegria estarmos todos juntos, adorando ao Senhor, engrandecendo o nome do nosso Deus. Como é bom, não é verdade? Como é bom sentir essa presença gloriosa de Deus no nosso meio. Bom, antes de começar, eu só queria apresentar os meus irmãos que vieram lá de Sorocaba comigo. Então, o ano passado eu vim aqui com a igreja de Salto de Pirapora, né, e coube a Deus agora me levar para Sorocaba, na igreja evangélica congregacional. E os irmãos estão ali, fiquem de pé, irmãos de Sorocaba. Tem sido uma alegria, uma bênção. Dá uma salva de palmas aí para eles, irmão. Tem sido uma alegria estarmos juntos lá na chácara. Nós estamos com a nossa camisa do Ministério de Jovens, Ministério Chamar. Chamar quer dizer Deus presente. Estamos muito alegres com tudo que Deus tem feito na nossa igreja. Estamos muito animados com o mover de Deus no nosso meio. E para antes de começar a palavra, eu sei que a gente tem pouco tempo, a gente tem muito o que falar e pouco tempo. Então peço que você preste muita atenção, que você fique com sua atenção cativa aqui na palavra. Mas antes de começar a palavra, eu quero começar com aquele QR Code do testemunho. Eu quero já dar um testemunho aqui sobre o que a conferência produziu no nosso meio. Nós, ontem à noite, depois de chegarmos... Opa! Amém. Depois de chegarmos do culto à noite, a gente estava lá, jantou, foi para a chácara, e as meninas falaram, vamos fazer uma vigília? Né? E a gente começou ali a cantar, e a presença de Deus nos tomou, irmãos. Nós vimos ali jovens dobrados, prostrados ao chão, entregando a sua vida para Jesus. Jovens chorando diante da presença de Deus, dizendo, eu quero ser mais santo. E isso é resultado da obra de Deus, das orações dos irmãos aqui da igreja de Mococa, de vocês proporcionarem para nós esses momentos maravilhosos, resultado da oração dos irmãos que oraram para que Deus se manifestasse, e Ele já se manifestou no nosso meio e continuará se manifestando. O meu desejo é que não tenha mais nenhuma conferência dessa aqui, né? Porque o meu desejo é que Jesus volte hoje e a gente esteja no céu para sempre. Mas enquanto Ele não vier, o meu desejo sincero é que tenha todos os anos essa conferência. Que tenha 10, 20, 30 conferências, se for 50, não sei quantos anos Jesus vai demorar para voltar.
mas o Senhor Jesus já tem trabalhado nos nossos corações, já tem salvado vidas, já tem resgatado, já tem movido. E que você fique atento para sentir mais do mover de Deus. Você fique atento para receber desse mover de Deus nessa tarde, nessa primeira sessão, né? Deus tem muito para fazer no nosso meio. Amém? Irmãos, diante desse tema, né, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Cristo virá, Jesus Cristo virá. E nós pensamos nesse tema numa perspectiva futura, né? Ele virá. Nós, nessa tensão do já e ainda não. Eu vi o Luca falando disso aqui para os jovens num story que vocês fizeram aí. A tensão entre o já e ainda não. Já, é agora. Nós vivemos o reino de Deus dentro do nosso coração. Isso é o reino de Deus. Igrejas diferentes, adorando a Deus no mesmo lugar. Nós temos a alegria de Deus no nosso coração. Esse é o já. Mas ainda não. Ainda não fomos chamados para a consumação de todas as coisas. Deus ainda não voltou e levou a sua igreja gloriosa. Então nós esperamos por um tempo futuro. Ansiamos por algo que ainda não chegou. E nessa noite, meus irmãos, nessa primeira momento aqui de culto, de palavra, eu quero olhar para o futuro, olhar para esse evento lá da frente, e olhar para o futuro, eu quero que nós voltemos os nossos olhos por um tempo lá no passado. Que a gente faça uma linha do tempo até os nossos tempos e esperando e almejando o tempo futuro. Isso baseado em um tema. Eu quero tratar com vocês nessa noite de um tema. E o tema é selados pelo Espírito. Selados pelo Espírito. Nós vemos em toda a Bíblia que Deus chamou um povo para si. A história da Bíblia é a história de um povo que se rebelou contra Deus, mas Deus decidiu salvar. Deus decidiu escolher um povo e trazer para Ele. A história da Bíblia é a história de um Deus que vai atrás do seu povo e redime o seu povo. Mas esse povo sempre tem uma marca. Esse povo sempre é marcado. Sempre existe uma marca do Senhor nesse povo. E nós entendemos na dispensação dos tempos, nós entendemos agora, nós temos a palavra de Deus completa, entendemos que esse é o selo do Espírito Santo nos nossos corações. Essa é a nossa marca. Nós temos o selo do Espírito. Mas eu quero tratar com vocês lá desde o começo, como o povo de Deus sempre foi marcado, como o povo de Deus sempre teve uma marca especial. Sabe que o homem pecou, o homem caiu, mas já em Gênesis 3:15, o Senhor decreta a salvação. O Senhor decreta que virá o descendente da mulher, e ele resgataria o seu povo e esmagaria a cabeça da serpente. É o chamado proto-evangelho. Proto é primeiro, o primeiro evangelho. Gênesis 3:15. E aí toda a história da Bíblia vai guiar para que nasça o descendente e esse povo seja salvo e levado com Jesus nas alturas. Eu quero que possamos compreender nessa noite essa marca que nós temos, que é vista em toda a palavra de Deus, que é vista em toda a Bíblia. Nós vamos abrir um texto em breve, mas antes eu quero fazer essa retrospectiva com vocês. Sabe que Deus, lá no começo da história, escolheu Abraão. Deus olhou para o mundo e pela sua vontade maravilhosa, inexplicável. Por que Deus escolheu Abraão? Sua vontade. Por que Deus me escolheu? É a sua vontade. Ele faz tudo como te agrada. Ele faz tudo como lhe agrada. Ele é Senhor. Ele é soberano. Ele olhou para a terra e na Bíblia diz que Esaú e Jacó, que é um é escolhido, o outro não. A Bíblia diz assim, antes deles fazerem qualquer coisa boa ou má, no ventre da mãe. Ou seja, não tem explicação. Deus escolheu porque Ele quis escolher.
E ele olhou para o mundo inteiro e escolheu Abraão. E aí ele faz de Abraão esse povo que ele resgata, esse povo que ele redime. E de Abraão a sua descendência vai se formando esse povo de Deus que hoje somos nós. Nós somos descendentes de Abraão, no sentido de que somos descendentes da fé de Abraão. E aí Deus já diz ali, anunciando o que viria, Deus já ordena para Abraão: Abraão, circuncisão em todos os homens. Circuncida, essa é a marca de Deus, que vocês são o meu povo. Vocês serão circuncidados. Então o povo de Deus tinha a circuncisão como uma marca que nós seríamos, que eles eram um povo santo, um povo diferente, um povo escolhido, uma marca na carne. Abraão, Isaque e Jacó. Jacó caminha com Deus e ele tem uma outra marca. Jacó lutou com Deus pela bênção. Jacó luta com Deus e ele diz: eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. E o Senhor o fere. E ele então começa a mancar. Ele tem uma marca no seu corpo. Ele tem uma marca física. Ele é marcado pela presença de Deus. E sabe que essa marca deve ter doído em Jacó. Jacó é marcado e sabe que essa marca pode não, com certeza foi dolorida. E eu me lembro muito bem das Crônicas de Nárnia, que foi escrito por C.S. Lewis, um cristão, e ele imita ali, ele faz uma analogia do dragão que foi salvo pelo leão, e o leão arranha o couro do dragão, e o dragão diz: aquilo penetrou dentro do meu coração, e aquilo doeu tanto, foi uma dor tão absurda que chegou no meu coração, mas doeu só por um momento, depois foi maravilhoso. Nosso encontro com Deus é assim. Agostinho de Hipona, o grande homem de Deus, que nós temos influência dele até hoje na nossa igreja, ele diz que a palavra o feriu. A palavra o feriu. Nós somos marcados e feridos pela palavra. Jacó foi ferido. Mais à frente na história, Israel está escravo no Egito. E Deus decreta uma condenação para aquele povo. Um anjo passaria e mataria todos os primogênitos. Mas Deus diz: façam uma marca. Pintem com o sangue do cordeiro os umbrais da porta. Vocês serão marcados por esse sangue. Vocês serão marcados pelo sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Aquele sangue do cordeiro, na mesma noite que eles pintaram ali as portas, na manhã seguinte eles estavam saindo para a sua libertação. Porque a marca do sangue de Cristo é a marca da libertação do seu povo. É a marca do povo que é liberto do pecado. É a marca do povo que era escravo e agora vive com alegria e desfruta de terra que mana leite e mel. Temos uma marca. Israel tinha essa marca nos umbrais da porta. E essa marca fez com que o anjo olhasse, e quando ele chegava na porta, ele via: está marcada, tem sangue, eu vou embora, eu vou matar quem não tem a marca. Ele ia e assassinava os egípcios. E agora no primeiro texto que eu quero abrir com vocês, no tempo dos profetas, mais à frente ainda na história, antes de chegar em Cristo, Ezequiel, capítulo 9, abre aí comigo. Ezequiel, capítulo 9, do verso 4
até o 6 nós vamos ler. E aí está dizendo, Deus está mandando um anjo matar todos os idólatras, assassinar crianças, homens, mulheres, sem piedade. Todos. Mas tem um porém. Ele manda um anjo marcar alguns. E esses não seriam eliminados. Olha aí. Ele disse, percorra toda a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem, por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nelas. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros, sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade e compaixão, velhos, rapazes, moças, crianças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo meu santuário. Então começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. Mas não toquem em ninguém que tenha a marca. Um povo escolhido do Senhor sempre teve uma marca, que eles são diferentes, que eles são salvos, que eles são escolhidos do mundo para a salvação. Uma marca. Então, veio Cristo, veio Jesus, desceu dos céus o pão da vida, aquele que consumou o sangue do Cordeiro representado pelos israelitas, aquele que derramou sangue puro na cruz, para literalmente salvar o seu povo, porque sangue de Cordeiro nenhum salvou ninguém. Aquele sangue só representava o sangue do Cristo. Ele veio, desceu, morreu, ressuscitou, vivo estás, reina para sempre. Mas ele mandou o selo final. Ele mandou a marca final, o selo determinante, que todos os outros selos apontavam para um selo maior, um selo superior. E esse selo é visto em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Esse é o nosso texto base. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Vocês foram selados com o Espírito Santo. Esse era o selo final, o selo determinante. Quando vocês creram, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos selados, nós temos uma marca definitiva. E meus irmãos, eu tenho lido alguns sermões, e normalmente os sermões ou sermões? Sermões? Os sermões têm títulos. E eu quero trazer um título aqui para a nossa meditação. Que você não se perca no nosso raciocínio. Selados para a salvação, ou marcados para a destruição. Selados para a salvação, ou marcados para a destruição. Nós até agora falamos do selo do Espírito Santo. E esse selo, meus irmãos, se a gente for ler o verso 13, o verso 14, acontece com o processo. E o processo está aí no verso 13. Olha o processo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade. Ou seja, nós cremos que, diferente da doutrina pentecostal, que diz que o batismo do Espírito Santo seria uma segunda bênção, nós vemos aqui no grego esse verso, é muito claro que isso acontece ao mesmo tempo.
Quando vocês creram, vocês foram selados. Então, nós somos selados pelo Espírito Santo a partir de que ouvimos a palavra da verdade e cremos nela. Cremos em Jesus, portanto, nós somos selados com o Espírito. Mas eu quero tratar de vocês com esse... Tem que correr. A gente tem pouco tempo. Mas eu quero tratar com vocês desse tema do selo. E o que era isso, né? A gente tem uma ideia do selo da carta lá, né? Hoje o pessoal dos jovens e adolescentes não sabe mais o que é isso. Mas tinha um selo, uma carta. Só que a gente tem que ler na perspectiva dos leitores da carta de Efésios. Selo era uma coisa muito importante, era uma coisa muito caprichosa, muito bonita. Normalmente os imperadores tinham um anel em que eles imprimiam numa cera, uma cera mole, eles imprimiam esse selo. Selo é uma coisa caprichada, é uma coisa real. E ele demanda duas características de quem é selado. O selo traz para nós duas coisas. Primeiro, propriedade. O selo queria dizer propriedade. Isso é meu. Sabe que o túmulo de Jesus, a pedra, foi selada pelo Império Romano. O imperador selou o túmulo de Jesus dizendo assim, aqui ninguém mexe. Isso é propriedade do Império Romano. Ninguém vai mexer aqui. Por quê? Porque isso pertence ao Império Romano. Mas no terceiro dia, Deus arrebentou com tudo. Com selo, com pedra, foi embora tudo. Porque nada pode segurar o poder de Jesus. Mas selo era uma coisa especial, ele quer dizer propriedade. E meus irmãos, quando nós somos selados com o Espírito, a nossa vida pertence a Ele. É a garantia de que somos dele. Nós pertencemos a Ele. Somos noiva dele. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor. Conosco o diabo não mexe. Com a gente nada pode separar, nada pode nos afastar do amor de Deus. Nós vemos na Bíblia o exemplo de Jó, em que Deus permite com que o diabo toque na sua família, toque na sua parte financeira, toque na sua saúde, mas não afasta Jó do Senhor. Porque ninguém mexe com nós sermos propriedade do Senhor. Nós somos dele. Ele é o nosso dono. Mas o segundo e mais enfático que eu quero tratar com vocês aqui nessa tarde é que mais do que propriedade, o selo apontava qualidade. Quando você vê lá uma marca de comida ou qualquer coisa com o selo de uma marca, a qualidade dessa comida tem a ver com aquela marca. O Império Romano guardava coisas e tinha qualidade ali, tinha preciosidade. Se você come uma comida e está ruim, é a marca que está em jogo, né? Mas olha, nós somos selados para sermos propriedade e sermos cristãos com qualidade. E essa qualidade é muito importante porque eu quero tratar com vocês. Veja aí no verso 13. Quando vocês ouviram e creram. Quando vocês ouviram e creram. Então como é que eu tenho o selo do Espírito Santo? É só eu acreditar em Jesus? É só eu dizer, olha, eu acredito nisso aí que vocês estão falando, isso é verdade. É só uma coisa intelectual? Não, é a qualidade da fé. A qualidade da fé. É uma fé salvífica. É uma fé que nos transforma. É uma fé que transforma o nosso coração. Que faz-nos nova criatura. Que faz-nos nascer de novo. Uma fé que é tão absurda, tão gigantesca, tão poderosa, que nos faz novas pessoas. É como se todas as pessoas do mundo fossem uma escultura parada. E as pessoas que creem em Jesus viram pessoas de carne, osso, coração, respiram, andam. Essa é a diferença absurda entre quem creu e foi selado com o Espírito Santo ou quem
ainda não teve essa fé que transformou o seu coração. Crer em Jesus não é só acreditar no que eu estou falando. Não é só acreditar na palavra de Deus. Porque Tiago usa esse mesmo argumento na carta dele. Ele diz assim: você acredita que Jesus é Senhor? Você acredita em tudo isso? Os demônios também acreditam. Os demônios também acreditam. Mas crer em Jesus para ser selado não é simplesmente acreditar. Crer em Jesus para ser selado é o que Deus falou para Nicodemos. É necessário nascer de novo. É necessário ser uma nova criatura. É necessário que nós nos tornemos novos. Outra pessoa, totalmente diferente. Eu era um antes de Cristo, mas eu sou outro agora depois que eu recebi esse selo especial. Esse é o selo de Cristo em nossos corações, que nos faz diferentes. Coloca em nosso coração o fruto do Espírito que nós não tínhamos antes. O caráter de Cristo moldado em nós. Nós temos agora alegria, nós temos paz, nós temos domínio próprio, benignidade, longanimidade. E isso de maneira genuína e verdadeira. Não a paz que o mundo tem, não a alegria que o mundo tem, mas a paz verdadeira, genuína, que só Cristo tem para dar. E quando Ele nos sela, nós somos então transformados. Quando nós cremos no Evangelho da Salvação, quando isso não é só uma ideia, mas é toda a nossa vida, isso nos transforma. E nós agora temos aquele selo da libertação. Mas partindo para o final já da minha mensagem, eu quero tratar de uma outra marca. De um outro selo, de um outro... Aliás, outro selo não, outra marca mesmo. E a marca está lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 15 e 16. Existe uma outra marca. E os seres humanos podem ser diferenciados entre quem tem o selo e quem tem a marca. Apocalipse 13, verso 15 e 16, diz assim: Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. Também obrigou todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Nós temos a marca da besta. Nós temos a marca da destruição. Nós temos a marca da morte. E meus irmãos, eu concordo muito com o pastor Paulo Júnior quando ele diz que a marca da besta não é uma coisa física. Né? Muitos acham que é um carimbo na testa, um código de barra. Outros acham que é a vacina da Covid. Não é não, gente. Né? Mas olha, assim como a marca da salvação ela é uma coisa interna dentro do nosso coração, nós somos selados em nosso coração, somos selados em nossa mente, assim também é a marca da besta. É uma marca na testa, ou seja, é uma marca na ideologia, é uma marca na ideia, é uma ideia satânica, é uma ideia pecaminosa. E é uma marca na mão, são ações. Essa ideologia da testa vira ação. E a pessoa passa a ser marcado pela besta, marcado por Satanás. E nós já vemos pessoas hoje marcados pela destruição. Marcados pela morte, marcados pela besta. Qual selo ou marca você tem? Olha para a sua vida, não aqui na igreja, no seu dia a dia, na sua família, no seu quarto, nas suas conversas de WhatsApp, no seu íntimo, no seu secreto, quando ninguém te vê, qual marca te persegue? Eu venho para a igreja, levanto as minhas mãos, digo que Cristo é meu Senhor, adoro a Deus, Maranata, hora vem Senhor Jesus.
saio daqui, nada me tocou. Saio daqui, nada mudou na minha vida. Eu continuo mesmo desde que nasci. Eu nunca fui transformado pelo Senhor. Essa mensagem do Evangelho nunca transformou meu coração. Eu nunca amei esse Jesus de todo o meu coração. E eu saio dessa porta e vivo como os meus amigos do mundo. Eu saio dessa porta e vivo como qualquer pessoa do mundo. Eu saio dessa porta e não tem diferença nenhuma genuína da minha vida para a vida do meu colega de trabalho. Isso é a marca da besta. Isso é a marca da destruição. Falsa religiosidade. Farisaísmo na igreja hoje. Eu levanto minhas mãos aqui, mas a mesma mão que eu levanto é a mão que eu estou usando para me contaminar em prostituição. E eu não tenho nenhum arrependimento disso. E eu quero mais é continuar fazendo isso. Marca da besta imprimida na mente e no coração. Jesus Cristo virá. E Ele virá com uma espada. E uma espada de juízo. Uma espada de destruição. Eu estava uma vez dando uma aula de Josué e uma menina me perguntou: Pedro, mas como pode um Deus bondoso decretar a morte de crianças, de pessoas inocentes, de uma cidade inteira? Saiba que aquele primeiro juízo decretado por Josué era uma anunciação do juízo muito pior que viria. Um segundo Josué, Jesus o Cristo virá com uma espada poderosa e aniquilará todos os que não são marcados pelo Espírito. Todos os que não têm a marca na sua testa, no seu coração de Jesus Cristo, serão destruídos e destruídos eternamente. Destruídos para sempre. E a Bíblia diz que ali, para onde essas pessoas que têm a marca vão, haverá choro e ranger de dentes. E meus irmãos, se você hoje olha para a sua vida e diz: meu Deus, eu não sei se eu tenho o selo do Espírito Santo. Eu não sei se eu sou selado pela besta. Eu não sei se o meu coração não é totalmente rendido ao Senhor. Eu não sei se eu fui salvo do poder de Satanás. Saiba que você só não está queimando no inferno hoje, porque Deus o segura com suas mãos. Mas a qualquer momento, Deus pode tirar a mão. A qualquer momento a destruição pode vir, e a Bíblia diz que virá como um ladrão. O ladrão ninguém espera, ninguém marca a hora para ser roubado. É surpreendido. E você sabe que quando Deus seca a figueira, que quer dizer condenação, que quer dizer juízo, os apóstolos dizem: como secou depressa. Eu fico imaginando os anjos olhando para nós, olhando para as pessoas que estão indo para o inferno e dizendo: que destruição repentina, que coisa depressa. Ontem mesmo, essa pessoa estava lá confortável na sua cama, tudo bem, mas hoje ela está destruída eternamente. Isso porque ela não tinha o sangue de Cristo passado nos umbrais do seu coração. Isso porque ela não tinha o selo do Espírito Santo. Eu não sei como você está ouvindo essa mensagem. Eu não sei como está o seu coração agora. Eu não sei quem é você nessa mensagem. Se hoje você escuta essa mensagem e não tem certeza que você é selado pelo Espírito, você não tem certeza que você tem o selo do Espírito Santo e que se o Senhor abrir os céus e vier em poder e glória hoje, você não lamentará esse dia.
Você dirá: aleluia, estou com o meu Cristo, o meu Redentor, o meu Salvador, aquele que me salvou, que me redimiu, o meu amado. E ele dirá: vinde, benditos do meu Pai, e entrem na minha salvação eterna. Mas às vezes, se Jesus vier em poder e glória hoje, para você não seja assim. Para você seja: meu Deus, tem misericórdia. E nesse dia, a palavra de Deus diz em Ezequiel que ele pisará e suas vestes ficarão manchadas de sangue, mas ele não irá escutar os gritos. Nesse dia acabou o perdão, nesse dia acabou a chance de se redimir. Buscar ao Senhor enquanto se possa achar. Nesse dia o seu tempo terá acabado. Nesse dia o juízo será decretado, e decretado sem piedade, sem compaixão daqueles que não têm o selo e a marca do Senhor Jesus. Se você hoje, diante dessa mensagem, pensa: eu não tenho a certeza que se Jesus voltar, Ele me levará. Eu não tenho certeza que se Jesus voltar, eu sou um daqueles que são selados pelo Espírito. Se você hoje pensa assim, meu irmão, saiba que Jesus Cristo, o próprio Jesus, que um dia virá condenar o mundo e salvar aqueles que são seus, o próprio Jesus pegou a sua condenação e tomou para ele. E disse: puna a mim, e morreu numa cruz. E se você crer nele, confiar nele para a sua salvação, ele apaga qualquer marca do diabo. Ele te desfaz e te refaz de novo. E te marca com o Espírito Santo. E te sela com a marca da promessa. E você desfrutará de paz hoje. Porque o reino de Deus nos dá paz hoje. Nos dá alegria hoje. Nos dá amor verdadeiro hoje. Nos dá uma vida de glória abundante hoje. Glória espiritual. Mas você terá também a salvação eterna, que é muito mais preciosa. E quando Ele voltar, você ouvirá face a face e dirá: meu amado, eu sou teu e tu és meu. Jesus tem hoje a salvação estendida. E hoje Ele tem o selo do Espírito Santo disponível aqui nessa noite, nessa tarde. Disponível. Buscar-me-eis de todo o coração. Buscar-me-eis de todo o coração. E eu virei dos céus e sararei a vossa terra. Eu escutarei o teu clamor. Eu estarei atento aos ouvidos que clamam, dizendo: Senhor, eu sou desesperado pela tua salvação. Eu estou perdido. Eu estou morto. Se o Senhor voltar hoje, eu não sei se eu tenho salvação. Me salva. Ele estará atento a esse clamor. E Ele te carimbará. Ele irá te selar com o Espírito Santo da promessa. E Ele é o Espírito Santo da promessa porque Ele é prometido desde a eternidade. Ele é prometido nos seus profetas, mas Ele cumpre ainda promessas futuras. Ele prometeu que estaríamos com Ele. E como Lucas disse ontem, Jesus nunca deixou de cumprir nenhuma promessa e não deixará. Ele é a garantia da tua salvação. Então, se você tem o Espírito Santo, é garantido que você estará com Ele. Mas Deus veio para os doentes. Deus veio para os pecadores, como eu. Deus veio para os perdidos, como eu. Deus veio para os pequeninos e não para os grandes. Deus veio para os contritos de coração. Deus veio para os humildes. Deus veio para os pobres de espírito que dizem: eu preciso de algo. E aqueles que olham para o céu e dizem: Jesus, tu és a minha resposta, eu preciso do Senhor. Sela-me
com teu Espírito nessa tarde. Eu quero essa salvação. Eu quero essa libertação. Eu quero andar contigo para sempre. Eu quero te conhecer e prosseguir em te conhecer. Eu quero ter a paz que excede todo entendimento. Eu quero viver em santidade. Eu quero glorificar o teu nome para sempre, porque essa é a vida abundante que o Senhor tem. Maior, melhor, que tudo que o mundo possa dar. Eu quero ser selado com teu Espírito, Senhor, nessa tarde. Não me faça voltar para minha casa, não me faça voltar para minha cidade ainda com essa dúvida. Sela-me aqui, Mococa. Sela-me com teu Espírito. E Ele te selará nessa tarde. Nós vamos cantar uma canção. Essa canção diz: eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Se você nessa noite quer ser um jardim particular de Deus, quer ser uma propriedade particular do Senhor, e quer que Ele te cuide como um jardim fechado, ou seja, ninguém pode entrar, ninguém pode destruir. Você é um jardim fechado e guardado pelo selo do Espírito Santo. Se você quer ser um jardim fechado, guardado pelo Senhor, você pode nessa noite pedir ao Senhor. E águas vivas fluirão no teu interior. Você pode fechar seus olhos, dobrar suas cabeças.